Bom, pessoal, é o seguinte, essa videoaula aqui é para a gente estar corrigindo, então, os exercícios da lista número 11. Muitos alunos me perguntaram como estava fazendo, ou se estava fazendo errado ou não. É claro que esses exercícios tem como a gente fazer por fórmula, tem como fazer por regra de 3, tem várias estratégias, ok? Eu vou apresentar para vocês, dos 3 exercícios, a estratégia por regra de 3, mas é possível a gente fazer por outras estratégias, tá? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e aí é só me procurar, beleza? Valeu! Olá, pessoal, é o seguinte, essa aqui é uma atividade, é sobre titulação, né? Titulação nada mais é que é um método conhecido como volumetria, tá? Onde a gente utiliza, então, esse método para a gente determinar principalmente concentração de algumas amostras que são desconhecidas. Então, no exercício número 1, ele fala assim, ó, uma amostra de 20 cm3 de solução de NaOH foi titulada com 18 cm de solução de HCl de concentração 0 mol por litro. Qual é a concentração em mol por litro da solução analisada? Então, na titulação, o que nós temos, então? Nós temos esses dois instrumentos, conhecidos como bureta e o Erlenmeyer. Na bureta, o que nós temos? Dentro dessa bureta, nós temos uma solução de concentração conhecida, que nesse caso do exercício, ele fala, ó, a solução de concentração 0,1 mol por litro. Então, isso aqui, 0,1 mol por litro. E também volume conhecido, que nesse caso o volume conhecido é 18 centímetros cúbicos. Para fazer a análise da amostra. Dentro da amostra, dentro do Early, o que nós temos então? Nós sabemos que é uma concentração de NaOH totalmente desconhecida, mas nós conhecemos o volume, 20 centímetros cúbicos. Dentro da bureta, então, é colocada essa solução, a amostra, nesse caso 20 ml, 20 centímetros cúbicos de NaOH. E aí a gente abre essa torneirinha aqui, ó. Tá? Essa torneirinha, então, ela vai começar a gotejar até mudar de cor. Tá? Por que muda de cor? Porque aqui existe um negócio chamado indicador. O indicador nada mais é que indica o final da reação. Nesse caso, a reação é o que? É o NaOH com HCl. E você já sabe já que essa reação é uma reação do tipo ácido e base, ok? Então, nesse indicador aqui, geralmente na reação ácido-base é colocada fenolftaleína. Nesse caso aqui, a solução ela fica incolor. E aí lá naquele material que eu passei para vocês, lá existe um passo a passo. Podem auxiliar no processo de resolução do exercício, né? E a gente vai fazer eles aqui um por um. No primeiro passo, nós vamos fazer o quê? Determinar a reação, porque a reação é importante para a gente saber os seus coeficientes estequiométricos. Nós temos NaOH aquoso mais HCl aquoso, dando NaCl aquoso mais H2 líquido, ok? Nessa reação, então, ela está balanceada? Vamos verificar, então. 1 mol de Na, 1 mol de Na, ok. Um oxigênio, ok. 2 hidrogênios, ok. Um cloro, ok. Então, essa reação está balanceada. Quais são os coeficientes estequiométricos, então? Então, nós sabemos que 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl. E aí a gente fala que essa reação era de 1 para 1. Já na segunda etapa, como a gente já tem a reação, na segunda etapa, o que nós vamos fazer então? Nós vamos calcular a quantidade de mols envolvidas na reação. Como a gente vai descobrir isso? Através do HCl. Por quê? Porque o HCl nós temos a concentração e nós temos o volume. Então vamos lá então. 0,1 mol de HCl está onde? Está em 1 litro. Só que nós sabemos que 1 litro corresponde a quantos centímetros cúbicos? 1000 centímetros cúbicos. Então o que nós vamos fazer? Já vamos transformar aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui a unidade em centímetros cúbicos no volume. Lembrando, centímetros cúbicos embaixo de centímetros cúbicos. Então, 1000 centímetros cúbicos. Quanto que foi gasto, então, de volume? 18 centímetros cúbicos. Consequentemente, então, nós vamos ter um X. X, então, vai ser igual a 0,1 vezes 18 dividido por 1000. Então, vamos ter X igual a 0,0018 mol.
ou 1,8 vezes 10 a menos 3 mol. Aqui então nós calculamos o número de mols. Agora vamos para a terceira etapa. Nós temos que a gente agora vai determinar então qual que é a quantidade de mols envolvida na reação. Como essa reação é de 1 para 1, então nós sabemos que o número de mols de HCl é igual ao número de mols de NaOH. Consequentemente, então, nós temos que é 1,8 vezes 10 a menos 3 mols de HCl, que o número de mols de NaOH corresponde a 1,8 vezes 10 a menos 3 mols. Se nós sabemos agora o número de mols de NaOH envolvidas na reação, ou seja, a quantidade que reagiu, e nós agora sabemos o volume, nós conseguimos determinar a concentração, que é o quarto passo. Então, o quarto passo, então, vamos determinar a concentração. Então, nós sabemos que 1,8 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH está em qual de volume? 20 centímetros cúbicos. Em 1000 centímetros cúbicos, nós vamos ter, chamar de Y. Y, então, vai ser 1,8 vezes 10 a menos 3 vezes 1000 dividido por 20. Então, Y vai dar um valor de 0,09 mol de NaOH. Como esse 0,0 mol de NaOH está em 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 1000 ml, então a concentração de NaOH dessa amostra corresponde a 0,09 mol por litro. Ok, pessoal? Então, o primeiro exercício é esse. Vamos para o segundo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, o exercício número 2, que também é o mesmo esquema do exercício número 1. Então, a titulação de 25 centímetros cúbicos de solução de HI. Então, nós temos, então, volume de HI equivale a 25 centímetros cúbicos. Consumiu 30 centímetros cúbicos de solução de KOH. Então, nós temos, então, o volume de KOH corresponde a 30 centímetros cúbicos. De concentração, 0,5 mol por litro. Calcule a concentração de HI em gramas por litro. Então, note o seguinte, ele não quer gramas por mol, ele quer a concentração de HI em gramas por litro. Como nós sabemos, dá para perceber aqui que essa KOH é a solução padrão, porque nós temos o volume e nós temos a concentração. E quem está sendo titulado, ou seja, qual que é a amostra, é de HI, do ácido iodídrico. Você consegue verificar. Então é importante você anotar os dados ao lado, quem é o titulado, quem é o titulante, ou seja, quem é a amostra, que no caso é HI, e quem é o titulante, que é a solução padrão, KOH. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a reação. É o ácido iodídrico, HI, aquoso, mais KOH, aquoso. Como é a reação de neutralização, nós vamos dar o quê? Sal mais água. Que sal que vai dar? Ki mais aquoso mais H2O líquido. Vamos ver se a reação está balanceada. Um iodo, ok. Um potássio, ok. 2 hidrogênio, 1 oxigênio, 2 hidrogênio, ok. Então, nós temos que a reação é de 1 para 1, ou seja, 1 mol de ácido vai reagir com 1 mol de base. Como que a gente vai calcular, então? Vamos calcular a quantidade de base que foi gasto na reação, ou seja, que reagiu. Então, nós temos, então, 0,5 mol de KOH está para 1000 centímetros cúbicos. E o volume de 30 centímetros cúbicos. Nós vamos ter X. Vai dar um valor 0,015 mol de KOH, ok? Bom, se tem 0,015 mol de KOH que reagiu, nós sabemos então que a proporção é 1 para 1, então nós temos que o número de mols de HI é igual ao número de mols de KOH. Então nós sabemos então que o número de mols de HI corresponde a 0,015 mol. Só que ele não quer saber a concentração molar. Se fosse a concentração molar, o que já iria acontecer? Nós já saberíamos já aqui que você jogaria para o volume e ia determinar. Só como ele quer concentração em gramas por litro, e ele chegou a dar a dada do massa molar, então a massa molar de HI, ele até deu no exercício, que é 128 gramas por mol. Então nós vamos ter que transformar
essa quantidade mol em gramas para depois determinar a quantidade em gramas por litro, porque a gente sabe que essa quantidade está onde? Em 25 ml. Então vamos transformar isso aqui em gramas. Então 0,015 mol tem quantas gramas? É isso que nós vamos querer saber. Y. Nós sabemos que 1 mol de HI corresponde a 128 gramas. Fazendo as contas, então, Y vai ser igual a 1,92 gramas de HI. Bom, agora a gente sabe a quantidade de gramas que tem, que reagiu, né? Então, agora a gente é só colocar no volume. Então, nós sabemos que 1,92 gramas está em qual volume? Em 25 centímetros cúbicos. Em 1.000 centímetros cúbicos, vamos ter Z. Z vai ser igual a 76,8 gramas. Ou seja, a concentração de HI em gramas por litro é de 76,8 gramas. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o exercício. Vamos partir para o 3. Então, vamos lá, pessoal. Começando o exercício número 3. Uma amostra de 12 gramas contendo hidróxido de potássio. Então, a massa da amostra tem 12 gramas. De quê? De KOH, que foi dissolvido em água, formando 1 litro de solução. Determina o grau de pureza. Então, aqui, ó, isso aqui foi colocado na solução com 1 litro. Então, volume igual a 1 litro. Determina o grau de pureza da amostra, sabendo que a líquida de 100 ml, então o volume de 100 ml dessa solução, o volume de KOH é de 100 ml, consumiu um volume de 75 ml de uma solução de ácido nítrico, de concentração de ácido nítrico igual a 0,2 mol por litro. Então, pessoal, a gente vai ter que determinar, então, o quê? Nós queremos saber o grau de pureza. E ele deu a massa molar aqui. Massa molar do KOH equivale a 56 gramas por mol. Bom, então, vamos fazer, então, as etapas que a gente já está acostumado a fazer. A primeira etapa, a reação. Vamos ver se está balanceada? Então, a gente faz o balanceamento. Um potássio, um nitrogênio, 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Então, a reação é de 1 para 1. Depois que eu coloquei o exercício, que eu percebi, os 3 exercícios, que eu percebi que eu coloquei tudo reação 1 para 1. Mas a questão de 1 para 2, 1 para 3 também é o mesmo esquema, ok? Nós sabemos, então, a quantidade de volume que aconteceu, junto com a concentração, entre 0,2 mol de HNO3 está em 1.000 ml. Se nós temos, então, 75 ml, vamos ter X, então, vai ser igual a 0,015 mol de HNO3. Beleza? Bom, essa aqui é a segunda etapa. A terceira etapa, então, é a gente determinar a proporção estequiométrica. Então, na proporção estequiométrica, o que nós temos, então? 0,015 mol de KOH estava em 100 ml. Em 1.000 ml, vamos ter Y. Y, então, é 0,15 mol de KOH. Nós temos a quantidade de mols de KOH em 1 litro. Então, nós sabemos, então, que a concentração de KOH corresponde a 0,15 mol por litro. Porém, o que a gente vai precisar? Determinar o grau de pureza. Para a gente determinar o grau de pureza, a gente vai ter que determinar a massa, que está em 0,15, 1 mol de KOH equivale a 56 gramas. 0,15 mol de KOH, nós vamos ter, vou chamar de Azinho. Azinho aqui vai dar aproximadamente 8,4 gramas. Para nós determinarmos o grau de pureza é simplesmente uma regra de 3 envolvendo, então, as duas massas, tanto a massa, essa aqui conhecida como a massa real, quanto a massa da amostra. Então, nós temos que 12 gramas corresponde a 100%. Se nós tivermos 8,4 gramas, vamos colocar Z. Então, Z aqui vai dar 70%. Então, a pureza dessa amostra equivale a 70%. Ok?
Bom, pessoal, então é isso. Então, é os 3 exercícios então da lista número 11. Qualquer coisa, então, é só vocês me procurar. Tamo junto. Até a próxima.